Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, mais uma aula de ciências, aqui é a professora Isabel Pinheiro e hoje vamos falar um pouco sobre a aula passada ainda. Vai ser uma aula prática, vou tentar passar para vocês um pouco sobre cada propagação de calor e vou tentar mostrar exemplos práticos para vocês, tá bom? Então, é uma continuação da aula passada? Sim, é uma continuação da aula passada. Então, eu vou fazer um breve feedback aqui com vocês para que vocês retomem um pouco aí na cabeça de vocês sobre o assunto da aula passada e aí eu mostro em seguida alguns exemplos práticos de cada propagação de calor. Aqui são os objetivos, são os mesmos, é o mesmo slide também. Então, quando vocês pensam em temperatura, falei para vocês sobre termologia, que é uma ciência que estuda o calor. E sempre que pensarmos em temperatura, é uma grandeza física presente em várias atividades do nosso cotidiano. Citei para vocês o exemplo de regulagem de intensidade de forno, é um exemplo de temperatura, é um exemplo de grandeza física. Falei para vocês também sobre calor, que calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro, então eu vou mostrar esse exemplo prático também na aula de hoje. Falei para vocês sobre sensação térmica, que quando falamos sobre sensação térmica é a nossa primeira noção intuitiva de temperatura, não quer dizer que a gente vai chegar em um determinado ambiente e vá pensar que, cheguei aqui numa sala, acho que está 37 graus. Não, a gente não tem essa noção. A gente tem noção de quente e frio, mas a gente não consegue ter uma medição exata. Para isso, falei para vocês da importância do termômetro, que está sendo uma importante ferramenta, por exemplo, para a pandemia. Quando a gente vai entrar em um estabelecimento, está verificando a nossa temperatura para saber se a gente pode ou não entrar naquele estabelecimento. E aí vou citar agora os exemplos práticos de condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica, que são as três formas de propagação de calor. A primeira é condução térmica, que eu vou mostrar para vocês um exemplo que está nessa imagem 5 da barra metálica. E na aula passada eu já vim adiantando um exemplo para vocês, que é esse da figura 6, que é da xícara, né? Que eu peguei o meu chá, coloquei na xícara e peguei uma colher para colocar o açúcar. E o que foi que aconteceu? Na condução, a energia térmica se propagou por meio do choque entre as moléculas com a vibração mais intensa, que era o chá, para as moléculas com vibração menos intensa, que era a colher. Então, eu já mostrei esse exemplo para vocês na aula passada. Um outro exemplo é a convecção térmica, que vai ser mostrado um exemplo prático hoje na aula de hoje, então aguardem que a convecção térmica vai ser bem mastigadinho para vocês o que foi falado sobre um exemplo prático, então aguardem que no exemplo prático vocês vão conseguir compreender melhor sobre a convecção térmica. E a irradiação térmica, eu já adianto que sempre que pensarmos sobre irradiação térmica, a gente já tem o calor que recebemos do Sol, que é o exemplo mais clássico, mas eu também vou mostrar um outro exemplo que vocês vão ver na aula de hoje, um exemplo prático. O efeito estufa, também falei para vocês sobre a importância, né? Como é bom a gente pensarmos sobre como podemos melhorar, algumas formas de tentarmos ver o que podemos ou não melhorar no nosso dia a dia, para melhor sobre o efeito estufa, né? Então, mostrei para vocês consequências e soluções. Então, não vou mostrar nenhum exemplo hoje na aula de hoje. E aí, os objetivos, mais uma vez, né? Os objetivos geral e o específico. E agora, vou mostrar para vocês, acabei de mostrar todo o slide da aula passada, fiz uma breve revisão e agora a gente vai para os exemplos práticos, tá bom? Aqui a gente está vendo um exemplo sobre condução térmica, que é quando a energia térmica se propaga por meio de choque entre as moléculas com vibração mais intensa, que no caso aí é a vela, para uma vibração menos intensa. E aí o exemplo anterior que vocês viram foi uma barra de ferro, e aquela barra de ferro não pegou fogo papel, porque a barra de ferro é um bom condutor de calor, enquanto aí vocês estão vendo um mau condutor de calor. Por quê? Porque a madeira ela vai queimar rápido, então pegou fogo o papel e logo em seguida ia pegar fogo também a madeira. Então, a madeira não é um bom condutor de calor. Agora a gente está vendo um exemplo sobre a propagação de calor da convecção térmica, que ocorre em líquidos e gases na movimentação das moléculas dessas substâncias em diferentes temperaturas. Então imaginem só que vocês estão vendo essa imagem, que a chama do fogo está fornecendo calor à água que se encontra mais ao fundo da panela. E aí essa água está sendo aquecida e essa água fica menos densa do que a água com menor temperatura da parte superior da panela e ela vai subir.
Então, consequentemente, pessoal, a água menos aquecida desce, ocupando o lugar da água mais aquecida. Então, vai haver essa troca aí. Esse processo ocorre sucessivamente, de modo cíclico, formando as chamadas correntes de convecção. Então, esse é um exemplo de convecção térmica, onde a água que está em cima vai descer e a água que está embaixo vai subir. E agora a gente vai ver um outro exemplo sobre convecção térmica. Para que haja fogo, é preciso 3 elementos essenciais da combustão: o oxigênio, o calor, que ele foi fornecido agora pelo palito de fósforo, e o combustível, que é a vela. Quando colocamos o recipiente cobrindo a vela, que é o que eu vou fazer agora, vou colocar o recipiente cobrindo a vela. Mostrei para vocês o recipiente e agora cobriu a vela. O oxigênio é consumido, restando apenas o gás carbônico. Sem oxigênio, claro que não vai conseguir haver fogo. Então, vocês vão perceber agora que a vela vai apagar. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é um exemplo bem simples sobre irradiação térmica. O que eu quero que vocês entendam com isso? O exemplo mais clássico que a gente tem sobre irradiação térmica é o calor que recebemos do Sol. Mas o que eu quero que vocês entendam com esse exemplo que eu coloquei aí? Coloquei 2 pedrinhas de gelo em cima de um papelão, em cima de um papelzinho preto e em cima de um papelzinho branco. É que quanto mais escuro é, que no caso é o preto, mais calor absorverá e refletirá menos. E quanto mais claro, fará exatamente o contrário. Então, vocês vão ver qual é que derreteu mais, o branco ou o preto. Vocês podem perceber que a cor preta acabou absorvendo mais e acabou derretendo mais, enquanto a cor branca derreteu menos.